Tiago, capítulo 1, dos versos 2 até o 4. O tema dessa mensagem é transformando a tormenta em calmaria. Tiago, capítulo 1, versos 2 até o verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Senhor, nós te louvamos, te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, através do teu Espírito, manter as nossas mentes cativas para a tua palavra, e que ela possa falar profundamente aos nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, nesta noite, ser confortados, aqueles que precisam ser confortados, e possam também, ó Deus, aqueles que precisam ser exortados, que eles possam ser exortados pela tua palavra. Nos ajuda e nos capacita, em nome de Jesus, oramos e pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, ao contrário do que se propaga por aí na teologia de coaching, em boa parte das músicas gospel também nós encontramos essa mesma temática, e também em mensagens de homens descompromissados com as verdades genuínas do Evangelho. A vida cristã, ela não é uma redoma de vidro. O homem, quando se converte, ele não entra numa espécie de redoma espiritual. A realidade bíblica para a vida cristã, meus irmãos, é um campo de provas, é um campo de batalha. A vida cristã, ela não é uma vida fácil, não é uma vida plena apenas e somente de vitórias e de alegrias. Nós nos deparamos com perguntas como: pode um crente fiel ficar desempregado? E às vezes nós somos confrontados com esse tipo de questionamento. Por que um crente fiel, ele sofre com dores? Ou por que um crente fiel, ele enfrenta uma doença longa, como câncer? Por que um servo fiel enfrenta o luto e a amargura de duras provações? Por que ele tem que enfrentar as mais diversas tormentas ao longo da sua vida? E a resposta que eu poderia dar é que o crente verdadeiramente fiel, ele não é poupado dos problemas, pois estes problemas forjam o caráter, esses problemas alicerçam a fé e a fortalecem. O crente fiel, meus irmãos, ele é poupado nos problemas. E a gente precisa ter isso em mente e acreditar piamente nisso. E eu queria, sobre esse tema, como tornar as provações, ou como tornar a tormenta em calmaria, eu queria discutir alguns pontos com você sobre as tormentas e sobre as provações que nós, ao longo da vida, somos submetidos e enfrentamos muitas vezes. A primeira coisa que eu queria lhe dizer é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Isso a gente pode encontrar aí no verso 2 do texto que nós lemos. A fé cristã, ela é compatível com as provações e vice-versa. Assim como as tempestades, elas são eventos do clima, as provações também fazem parte da vida. Jesus nos advertiu sobre isso. O que foi que ele disse? No mundo tereis o quê? Aflições. João capítulo 16, verso 33. Paulo também falou algo sobre o mesmo assunto e diz: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Em outras traduções a gente pode dizer que pelas provações vencidas nós podemos entrar no reino de Deus. Está lá em Atos capítulo 14, verso 22. E depois, mais uma vez, Paulo, ao instruir o jovem pastor Timóteo,
a respeito do ministério cristão, do ministério da palavra e da própria caminhada cristã, ele vai ensinar a Timóteo: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. 2 Timóteo 3, verso 12. Jó, que talvez seja para nós o maior exemplo de um servo fiel e sofredor, isso antes de Cristo, Jó disse o seguinte: o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Jó capítulo 5, verso 7. Em todos esses grandes homens de Deus, a gente tem uma certeza de que as provações, elas são uma realidade da vida cristã, mesmo você sendo um servo fiel, mesmo você sendo alguém que proclama a palavra, mesmo você sendo alguém que divulga o evangelho, mesmo você sendo alguém que as pessoas olhem para você e digam: este homem ou esta mulher é um homem ou uma mulher de fé. Isso não é garantia de que você estará isento de passar por dificuldades e de passar por provações. A dor, ela faz parte da vida e ela está presente do nosso nascer, nós já nascemos chorando, do nosso crescer e também do nosso morrer. Mas o grande questionamento que talvez você possa, ao estar me ouvindo nessa noite, talvez o grande questionamento que você possa estar se fazendo é: por que o texto que nós lemos diz que devemos nos alegrar por passar por provações? Por que Tiago exorta a igreja para que fique feliz, para que fique alegre, como ele diz, motivo de grande alegria o passardes por diversas provações? E eu começo explicando isto, tomando como ponto inicial o fato de que todo crente verdadeiramente fiel, ele sabe de três coisas. A primeira delas: o crente verdadeiramente fiel, ele sabe que as provações atingem o crente porque nós somos o quê? Humanos. Ele tem a plena convicção de que ele ainda não foi divinizado, como muita gente acredita por aí, como muita gente explica por aí, né? Então ele tem noção exata de que ele, mesmo crente, mesmo sendo servo do Senhor, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele permanece homem, permanece um ser humano. Não existe na Bíblia a ideia de supercrentes. Se você folhear a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você não vai encontrar nenhum desses servos fiéis ao Senhor como um crente ou um super crente desse que é propagado aí em grande escala pelas músicas, pela internet. Existe sim a ideia de crente fiel. Há quem pregue por aí a mentira de que nós somos iguais a Cristo por termos o seu Espírito. E este ensino, meus irmãos, ele é mortal, ele é pecaminoso, ele é demoníaco, porque foi exatamente o mesmo argumento, foi exatamente o mesmo sermão utilizado pela serpente para ludibriar a mulher. Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. E esse desejo de ser um Deus, ou esse desejo de ser igual a Deus, é algo que está no coração do homem. Esse orgulho da sua condição inferior. O homem deseja ser algo muito maior, e Satanás sabe disso, e é exatamente com essa proposição que ele se aproxima de nós e tenta nos convencer, e tenta nos seduzir. A segunda coisa que um crente verdadeiramente fiel sabe é que o crente fiel continua pertencendo à humanidade caída. Veja bem que não é a mesma coisa. A primeira ideia é que ele tem a ideia de que é um ser humano, de que ele não é um Deus. E a segunda coisa é que ele sabe que, além de ser um ser humano, ele entende que a condição da humanidade é uma condição caída. Uma pessoa que morre de câncer após fumar durante anos na sua vida, ela não pode culpar a ninguém pela sua morte.
Ela faz isso pelo seu pecado, ela faz isso pela sua vaidade, ela faz isso pelo seu próprio prazer. E o pecado fez entrar no mundo todas as mazelas que nós conhecemos e trouxe como consequência de todas elas a morte do corpo e a mais temível de todas, a morte da alma. E a terceira coisa que todo crente fiel e verdadeiramente fiel sabe é que a sua pátria não é nesse mundo. Ele sabe que tudo que acontece durante a sua viagem de volta ao seu país ou ao seu destino final será recompensado com um vislumbre justamente da Nova Jerusalém, da cidade santa do Senhor, e é o nosso destino final. Portanto, meus irmãos, o crente fiel consegue enxergar na tormenta da vida, ele consegue enxergar no meio das provações, ele consegue enxergar a glória de Deus. Por isso, em algumas passagens, em momentos de muita dificuldade, Jesus diz para as pessoas e para os seus interlocutores: isto que se sucede é para que seja revelada a glória de Deus. Foi assim quando ele conheceu o cego, e aí os homens o apontam para o cego, e Jesus diz: esse homem não pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu cego para que seja através da sua enfermidade mostrada a glória de Deus. E o outro exemplo é quando ele vai ressuscitar Lázaro. Quando Marta, na sua dúvida, na sua inquietação, na sua alma, ela diz: Senhor, ele já cheira mal. E ele diz: ele morreu, mas morreu para que seja manifestada a glória de Deus. Crê você, Marta, e você verá a glória de Deus. Portanto, o que a gente pode entender, que as provações que muitas vezes a vida coloca no nosso caminho, que as tormentas que vêm balançar a nossa vida, a nossa alma, muitas vezes elas acontecem para que a glória do Senhor seja manifestada na nossa vida. A segunda coisa que nós aprendemos é que as provações, elas são variadas. Elas são de diversas maneiras, elas são de diversos tipos, elas são de diversas proporções. Paulo, ensinando aos romanos, vai dizer o quê? Vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o quê? Que amam a Deus. Eu vou repetir, que esse versículo vai se tornar um ponto de muita importância para que você possa compreender a mensagem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. A palavra que Tiago usa aqui no grego tem o sentido de um catálogo de cores multicolorido, e a palavra é essa que nós traduzimos quando ele diz todas as coisas. Então ele está aqui, lá no original, é como se fosse demonstrando aqui um catálogo de cores multicolorido, onde você possa escolher ali diversos tons, diversos matizes, para que você possa aí pintar a sua casa, escolher o tecido. Então é nesse sentido que Paulo diz, que Tiago fala aqui no texto, que Paulo usa a mesma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós entendemos que as tormentas surgem na vida, tornando muitas vezes a nossa vida escura, que nós não podemos enxergar absolutamente nada. Elas tornam as nossas vidas às vezes cinzenta, e nas mais amenas, nas provações e nas tormentas mais amenas, às vezes nós enxergamos a vida e a realidade em tons coloridos, mais desbotados. Nós não sentimos prazer. E Pedro vai usar exatamente a mesma palavra agora para descrever não as provações, mas para descrever a graça de Deus. 1 Pedro 4,10 ele diz: a graça de Deus, ela é multiforme. E essa palavra aqui, que foi traduzida como multiforme, é a mesma que Tiago usa quando ele fala que vocês vão passar por diversas provações. É essa diversidade
é essa multiforme forme graça de Deus que Pedro vai descrever aqui. E há provas que conseguimos enfrentar, meus irmãos, sozinhos. Tem provações, tem tormentas que nós conseguimos dar conta delas sozinhos. Nós a vencemos em oração num quarto fechado, em total intimidade com o Senhor, em total intimidade com a sua palavra. Nós entramos no quarto e oramos, e ali muitas vezes nós travamos batalhas e saímos vencedoras. Outras, entretanto, se apresentam difíceis e maiores do que as nossas forças. E nestas, irmãos, nós precisamos de amigos, nós precisamos de irmãos, e nós precisamos de família perto de nós. E é nesse contexto que o congregar faz todo sentido. É nesse contexto onde o fato de termos ao nosso lado irmãos queridos, irmãos que compartilham conosco a mesma fé, irmãos que estão conosco no mesmo caminho, isso faz todo sentido e toda a diferença. Por isso que o sábio Salomão vai dizer nos Provérbios: amigos mais chegados que irmãos. E nós, por alguns momentos, precisamos de companhia durante essa provação. A terceira coisa é que provações não têm fim. Além de serem variadas, elas não... que as provações, elas têm fim. Elas não são infinitas. As provações, elas têm começo, ela tem meio e ela tem fim. Ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Ninguém consegue passar uma vida inteira de sofrimento, desde a concepção até a sua morte. Ninguém suportaria. As provações são uma passagem na nossa viagem. Como eu disse, que nós não somos desse mundo e estamos caminhando para o nosso destino final. É verdade, como disse Hernandes Dias Lopes, que há algumas pessoas que passam por períodos de turbulência, que passam por períodos de provação num avião supersônico. Eles nem sentem, eles nem sofrem tanto, porque quando menos esperam, os problemas já foram solucionados. E há, segundo ele, outras pessoas que engatinham lentamente e sofrem, tomam o cálice do sofrimento ao longo de uma grande e longa caminhada, através do vale, através do deserto e através da provação. Mas o mais importante, frisa ele, é que todos passam. E essa é a verdade. Ninguém fica parado ali na estação das provações a vida inteira. E é nesse momento que a teologia do coaching vai dizer o seguinte: declare, determine, você é igual a Jesus, levante-se. E a Bíblia, porém, contraditoriamente a esses falsos pregadores, ensina: ajoelhe-se, incline a tua cabeça, levanta o teu clamor ao teu Deus. Enquanto eles dizem: a força está dentro de você, você é igual a Deus, você é igual a Cristo, a Bíblia diz: reconhece, aquieta a tua alma e sabes que o Senhor é o teu Deus. Levanta a tua voz, inclina a tua cabeça, dobre os teus joelhos diante do senhorio e da soberania desse Deus poderoso, e o teu clamor será ouvido. A quarta coisa que nós aprendemos é que as provações, elas são pedagógicas. E aí a gente consegue ver isso nos versos 3 e 4 do texto que lemos. Deus sempre nos prova para produzir em nós o melhor. Uma fé provada é uma fé robusta. Uma fé provada é uma fé aumentada. Uma fé provada, e diz o texto que lemos, ela produz em nós perseverança. O mundo pode nos tentar, mas o objetivo que o mundo e Satanás têm ao fazer isso é trazer à tona o pior em nós, ou o pior de nós. As provas pelas quais a fé passa produzem em nós a certeza de que nós nascemos de novo. Deus está no controle da nossa vida. Há um propósito divino para tudo.
Cito Paulo novamente quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem. E quando você se depara com essa primeira frase, você pode dizer: uau! Você pode pensar: que maravilha! Todas as coisas concorrem para o bem. Eu sou vencedor, eu sou forte, eu posso tudo. Mas o apóstolo Paulo, ele continua e diz: cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: você ama a Deus? Verdadeiramente, você ama? Você o ama? Se sim, você deve ser perseverante. Você deve passar por esse caminho de provação, você deve passar por essa tormenta, como diz o hino pentecostal, passando pela prova, dando glória a Deus. Esse é o perfil de um servo fiel, de um servo verdadeiramente fiel. A sua fé e o seu amor são diretamente proporcionais. Se um cresce, o outro aumenta. Portanto, à medida que a sua fé é provada, o amor do crente verdadeiramente fiel aumenta para com esse Deus, porque ele sabe que é dele e de que o Senhor pertence a ele, e de que ele está sendo cuidado, de que ele está sendo amparado, guiado e direcionado pelos planos eternos desse Deus. A perseverança produzida pela fé durante os momentos de tormenta, durante os momentos de provação, produz em nós o quê? Maturidade. Crentes imaturos são pessoas que demonstram impaciência, que demonstram ansiedade. Eles oram e vigiam com um dos olhos para tentar vislumbrar a bênção. A impaciência, ela pode produzir danos gravíssimos. E ao longo da história, a gente pode ver que Abraão, impacientemente, no desejo e anseio de um filho, ele coabita com Agar. E aí, o que acontece está na Bíblia, e a gente vê que há uma nação inimiga que é gerada através do fruto desse encontro com essa mulher Agar. Moisés, por impaciência e por ansiedade, ele mata o egípcio e aí foge às pressas para o deserto. Por impaciência e ansiedade, Sansão revela o seu segredo para Dalila. E as provações, meus irmãos, elas nos levam ao deserto. E o deserto é um lugar árido, o deserto é um lugar seco, um lugar hostil, um local solitário. Mas ali no deserto, nós podemos ver a glória de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes uma vez disse uma frase que eu aprendi muito com ele, e com esta frase, ela fala profundamente ao meu coração. Ele diz que o deserto é a faculdade da alma. Uma alma que não vai para o deserto é uma alma que não tem curso superior, e a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter isso em mente, de que a vida cristã, como eu disse lá no início, ela não é um parque de diversões, ela não é garantia de que nós viveremos uma vida feliz do começo até o fim. Eu não sei se você está no deserto agora, ao me ouvir nessa noite, ou não sei se você está de passagem comprada, de ida na sua mão. Talvez uma notícia dura que você tenha recebido, eu não sei qual foi o motivo que está aí apertando o teu coração, que está tirando o teu sono, que está te perturbando. Mas o meu conselho para você nessa noite é: não tenha medo. Não tenha medo. E a conclusão que nós chegamos desse texto e dessa mensagem é: qual deve ser a resposta que podemos ter diante das tormentas? Diante de tudo que foi falado, qual deve ser a resposta que nós devemos dar ou que devemos ter diante das tormentas? E o texto que nós lemos, o texto de Tiago, nos responde: tende por motivo de grande alegria. Você está em provação? A tua fé está sendo testada. Os olhos de Deus estão fitos em você. E você ama ao Senhor. Se você ama ao Senhor, tudo vai ficar bem e cooperar em teu favor.
Portanto, a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: nós amamos de fato ao Senhor? Não temas, você está em provação, em vez de se trancar num casulo e levantar pranto duvidoso, erga a sua voz em clamor, expresse a sua confiança em Deus, na sua soberania. O universo é imenso e nós somos quase nada diante de Deus, diante da sua grandeza. Mas o Deus que criou e controla todas as coisas, para quem tudo que foi feito se fez, mora em nós. Portanto, não te assombres, Ele é teu Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.